temos a coragem de os engajar a partir da nossa própria realidade, com nossas próprias questões e com novas elaborações. Isso vale para a forma como olhamos para os grandes teólogos e teólogas do passado, como Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, etc., teólogas anabatistas, e também vale para os grandes eventos históricos como a Reforma Protestante, e também vale para eventos mais recentes que incluem o Congresso de Lausanne, de 74, que, ao meu ver, tem sido indevidamente transformado num concílio, cujas conclusões expressas em seu documento final, o Pacto de Lausanne, ao invés de serem consideradas historicamente o que reconheceria seu lugar e contribuição única na história recente do protestantismo no mundo, tem se transformado quase que numa declaração definitiva, usada para medir quem é da missão integral e quem não é. Ah, esse pessoal da FTL do Nordeste do Brasil, lidando com questões de gênero e sexualidade, falando em ecumenismo e diálogo interreligioso e outras cositas más. Esse pessoal não pode ser da missão integral. Está fora de suas balizas. O que de serviço se presta com essas atitudes a um legado tão rico e precioso? Pois bem, o tema desse congresso é Transformando a Missão. A inspiração desse tema vem do livro clássico do David Bosch, Transforming Mission, traduzido para o português como Missão Transformadora. Tal tradução não faz jus ao título original em inglês, pois a expressão Transforming Mission diz respeito não apenas a uma missão que transforma, mas também se transforma, que é transformada na medida em que avança. Nesse livro, que hoje é um clássico da missiologia, Bosch está tanto preocupado em discernir as melhores maneiras como a igreja cristã pode exercer seu papel transformador no mundo, quanto em mostrar de que formas ela é e tem sido transformada por mudanças nos valores morais e nas perspectivas culturais do mundo. Eu diria que é dentro dessa perspectiva que admite que a missão está em contínuo exercício de transformação para dentro e para fora, que nós estamos reunidos aqui. E alguns pressupostos por trás disso são os seguintes. Primeiro, todas as nossas percepções, todas as nossas construções são percepções em perspectiva e construções em perspectiva. É parte do nosso caráter histórico, nossa limitação temporal e espacial. Então, ao contrário do que muitos fundamentalistas tentam dizer, o problema é quando levantamos questões, quando relemos e reinterpretamos a Bíblia, e quando a mantemos aberta para tais possibilidades, não está em questionarmos a revelação divina, está em admitirmos a parcialidade e as limitações da nossa própria capacidade de perceber e entender a revelação. Nos colocamos então de forma aberta e humilde diante dela. Segundo, entendemos que todo trabalho humano na face da terra produz transformação. Isso está na essência da nossa compreensão do humano. Isso é virtude e defeito nosso, como seres humanos. Mas sendo um ou outro é inerente ao que somos. Somos seres incompletos. Ao contrário dos outros animais, não possuímos tudo o que precisamos embutidos em nossos próprios corpos. Por nossas limitações, precisamos da linguagem para nos comunicar uns com os outros, sendo assim animais simbólicos. Damos sentido às nossas ações. Temos uma sede de sentido, de significado, de propósito naquilo que fazemos. Por isso construímos história, sendo eternos nômades, se não no sentido geográfico, mas pelo menos sendo nômades de alma, que transparece na nossa constante inquietude. Eu soube ontem que o padre Comblan, aos 87 anos, está de mudança para iniciar um novo trabalho, para aprender com as comunidades ribeirinhas, como ele diz. Eu me pergunto, que outro animal seria capaz disso, a não ser o animal humano, de estar constantemente recomeçando, aprendendo, ressignificando, se movendo, dando sentido às coisas. Então a transformação é inerente de quem somos, reconheçamos isso ou não. Mesmo os fundamentalistas, que pensam em conservação, manutenção da verdade pura e única, eles também mudam, ainda que não admitam. Alguns fundamentalistas brasileiros, por exemplo, seriam um escândalo para a percepção de mundo de alguns fundamentalistas americanos que eu conheço, e vice-versa. Wellington, por exemplo,
exemplo, lembrou aqui a importância do não beber, não fumar, não dançar na formação de muitos de nós. Mas alguns quadros fotográficos de alguns dos nossos antigos missionários tinham que ser escondidos, inclusive nos seminários batistas, pois os retratavam com um cachimbo ou um charuto na boca. E muitas de nossas igrejas mais conservadoras ficariam escandalizadas se soubessem que o dinheiro das ofertas missionárias que vinha dos Estados Unidos financiar a evangelização do Brasil vinha diretamente das plantações de fumo e hoje em dia muito vem das indústrias de armas. Muitos cristãos um dia defenderam a escravidão e a segregação racial, justificando suas posições com base na interpretação que davam as escrituras na época. Hoje, mesmo teologias mais conservadoras entenderiam essas coisas como um pecado grave. Aqui no Brasil, como disse anteriormente, muitos pastores defenderam a ordem política existente durante os 21 anos de ditadura, usando leituras de versículos da Bíblia para isso. E hoje alguns até têm vergonha de pensar que assim procederam. Inclusive alguns aqui, alguns entre nós. Queiramos ou não queiramos, somos seres em transformação. Isso também é parte das nossas pressuposições nesse congresso. Quando partimos para a análise do cristianismo, nos damos conta de que entre as grandes religiões não há qualquer outra com mais capacidade de autotransformação e de sincretização do que a religião cristã. Há muitos missiólogos cristãos trabalhando nesse tema. Um deles é Kwame Bediako, de Gana, na África. Ele usa o termo traduzibilidade do Evangelho para se referir às várias mudanças históricas no epicentro do cristianismo. Se tomarmos especialmente as religiões monoteístas, nenhuma chegou nem perto de passar por tantas transformações tão radicais na sua compreensão de mundo como o cristianismo, que começa na Palestina, depois tem parte da sua formação no norte da África, depois se torna plenamente europeu e posteriormente também norte-americano, e que recentemente se move de novo na direção do sul, tornando-se mais latino.